Você, mulher, já teve ou tem muitos parceiros? Há muito tempo não visita um ginecologista? Já teve HPV? Se a resposta for sim, saiba que você pode fazer parte do grupo de risco para o câncer de colo do útero. O câncer, que é o terceiro que mais mata no Brasil, pode ser prevenido. Mais Saúde, um programa do Hospital Luxemburgo, unidade do Instituto Mário Pena, focado na detecção precoce e prevenção de doenças. São vários assuntos e temas importantes para ajudar você a viver mais e melhor. Isso só pode acontecer por meio da informação e da prevenção. Ninguém melhor do que uma equipe de especialistas para apontar os caminhos para uma vida saudável. Seja bem-vindo ao Mais Saúde. Pois bem, nesta edição do programa Mais Saúde, a gente conversa com a doutora Thelma Figueiredo Franco, que vai abordar este assunto, o câncer de colo do útero. Prazer tê-la aqui no programa, doutora. Igualmente, o prazer é todo meu. Qual que é o aspecto dessa doença? Qual que é o aspecto Inicialmente, visual? a paciente não tem lesão nenhuma. Às vezes só no colposcópio, só quando o médico examina o colo com aquele aparelho que é específico do ginecologista, que ele pode ver uma manchinha. Normalmente ela não tem sintoma nenhum. Com o passar do tempo, essa lesão ela vai se tornando maior, aí os vasos que nutrem esse colo do útero, eles vão se tornando insuficientes, então esse tumor começa a ter uma necrose, essa necrose vai ser infectada, então a paciente começa a ter um corrimento fétido. Às vezes a gente chega no consultório, você já vê entre as pacientes que estão esperando na recepção, pelo odor a gente sabe que tem uma paciente ali que tem o câncer de colo do útero. Depois, com o passar do tempo, isso pode sangrar, se ela for ter relação sexual, ela vai ter sangramento na hora da relação sexual. Doutora, quais são os fatores de risco dessa doença? O principal fator de risco para o câncer de colo de útero é o HPV. HPV é um vírus, a sigla quer dizer Human Papilloma Virus. Esse vírus é transmitido essencialmente por relação sexual. Dificilmente uma paciente que não teve atividade sexual vai ter câncer de colo de útero. Mas não é só o HPV que é importante, não. Por exemplo, a imunidade da paciente é muito importante. Às vezes, duas pacientes tiveram contato com HPV. Uma tem uma imunidade ótima, a outra imunidade dela está deficitária. A paciente que tem imunidade deficitária, ela pode ter o câncer de útero e a outra não. Quando que essas pacientes vão ter imunidade deficitária? As pacientes que fizeram transplante, por exemplo, elas usam medicação para diminuir a imunidade, para não rejeitar o órgão que for transplantado. Então, essas pacientes também têm uma baixa imunidade, elas têm mais chance de ter câncer de colo de útero. As pacientes que usam anticoncepcional oral, então essas pacientes também têm mais chance de ter câncer de colo de útero. Existem trabalhos que falam que as pacientes que usam anticoncepcional por mais de 10 anos têm uma chance muito maior de ter câncer de colo de útero do que aquelas que não usaram ou que usaram pouco tempo. Você, mulher que está nos assistindo, calma, porque a gente foi falando muitas informações sobre o câncer de colo do útero. Mas agora a gente vai falar de uma coisa importante, mas muito importante, o principal que destaca da entrevista, que é a prevenção, doutora. Quais são os exames preventivos e qual que é a periodicidade deles? Tá. O principal exame para prevenção de câncer de colo de útero é a citologia oncótica, que todo mundo conhece por Papa Nicolau, citologia. Esse é um exame muito simples que o ginecologista faz quando a pessoa vai no consultório para fazer os seus exames de rotina. Ele, com uma espátula e uma escovinha, ele colhe o material do colo do útero e nesse material vai sair as células que tem lá no colo do útero. Se essas células forem normais, o exame vai ser normal. Se existir uma alteração discreta, vai aparecer uma alteração pré-maligna. E se a paciente já tiver um câncer, vai aparecer alteração compatível com o câncer de colo de útero. Doutora, anteriormente a senhora falou sobre o HPV. Acredito que tem muita gente que não saiba do que se trata. Eu queria que a senhora explicasse. HPV é um vírus que é transmitido por relação sexual. A sigla HPV quer dizer Human Papilloma Virus. Existem atualmente mais de 150 tipos de vírus.
Alguns desses vírus são vírus de baixo risco, ou seja, eles têm uma probabilidade muito pequena de produzir câncer de colo de útero. Normalmente eles produzem, são as verrugas, né? Essas verrugas podem ser no colo, na vagina, na vulva. Existem os vírus de médio risco e existem os vírus de alto risco, que são esses que produzem o câncer de colo de útero. Para a gente reforçar, doutora, o uso do preservativo protege contra o HPV? Sem dúvida, o uso do preservativo é essencial. Além do uso do preservativo, outra coisa que é importante é não iniciar atividade sexual muito precoce, porque nessa fase da vida da mulher, quando ela é muito nova, o colo dela ainda não está preparado para combater do modo adequado o HPV. Então, a gente não deve estimular as meninas a iniciar a atividade sexual muito precocemente, não. E outra coisa ainda mais importante é a multiplicidade de parceiros. Quanto maior o número de parceiros que a paciente tem, mais chance essa paciente tem de entrar em contato com um parceiro que tem um vírus de alto risco e levar ao câncer de colo uterino. Uma pergunta que deve estar na cabeça de muitas meninas: se ela tem o HPV, necessariamente terá o câncer de colo do útero? Não, de jeito nenhum. É por isso que a gente faz o exame de prevenção. Se a paciente fez um exame de prevenção, deu que ela tem HPV, em geral, se for só o HPV ou o NIC1, que a gente chama, NIC quer dizer neoplasia intraepitelial cervical, é uma sigla. Se for só HPV ou NIC1, essa paciente não precisa fazer nada. Normalmente a própria imunidade dela combate essa lesão e em mais ou menos 98% dos casos essas lesões desaparecem com 2 anos. Agora, se essas lesões se tornarem persistentes ou evoluírem para NIC2, que é um pouquinho mais grave, ou NIC3, aí essa paciente já tem que ser submetida a tratamento cirúrgico. O NIC, bom, chegamos aí num ponto que é o nome complexo, viu, gente? Neoplasia intraepitelial cervical. Isso. Na verdade, explique também, doutora, para não ficar no ar, o que é o NIC? É porque essas lesões do colo, elas começam no epitélio. Porque quando você pega essas pacientes, por exemplo, com neoplasia intraepitelial cervical 2 ou 3, você vai tirar só uma porção do colo e essa paciente fica curada. Né? Agora, se a paciente ficar muito tempo sem fazer o exame de prevenção, provavelmente ela já vai chegar no ginecologista numa fase de câncer invasor, que aí o tratamento é bem mais difícil. Doutora, existem 2 tipos de exame, o Papa Nicolau e o colposcopia, eu acho que é isso mesmo, né? Qual que é o melhor exame? O Papa Nicolau ou a citologia oncótica é o exame de prevenção, é um rastreamento, toda mulher faz. No posto de saúde, todos os postos de saúde têm material para fazer esse exame. Se por acaso esse Papa Nicolau ou a citologia oncótica, né, que é o mesmo exame, se por acaso der alguma alteração nesse exame, a paciente vai ser submetida a uma colposcopia. O colposcópio, ele é um aparelho que parece um microscópio, que focaliza o colo e ele aumenta essas lesões. Então, a função do ginecologista é olhar o colo com esse aparelho, aí essa imagem vai aparecer de uma maneira maior e o ginecologista vai conseguir ver qual a área que está alterada que é mais grave. Então, ele vai fazer uma biópsia dirigida pelo aparelho. Né? Então, a colposcopia, teoricamente, ela é para ser feita só se tiver alguma alteração na citologia. Doutora, tem pessoas que têm infecção pelo HPV e não apresentam lesões que são identificadas por esses exames. Como é que fica o tratamento? A gente não trata HPV, a gente trata lesão produzida pelo HPV. Então, se a paciente tiver HPV e não tiver lesão nenhuma, não tem necessidade de fazer nada, só o acompanhamento mesmo. Como eu falei, de cada 4 pacientes, as mulheres com atividade sexual, de cada 4, uma tem HPV por uma fase da sua vida. Mas, normalmente, essas pacientes, nem todas as pacientes vão ter câncer de colo de útero. De cada 100 pacientes que têm HPV, só uma pode evoluir para câncer. Quem tem a infecção pelo HPV, doutora, pode engravidar? Se ela tiver só a infecção pelo HPV, você vai tratar a infecção pelo HPV. Se por acaso essa lesão for o NIC2 ou o NIC3, você vai tirar uma parte do colo de útero com um aparelhinho que chama cirurgia de alta frequência, CAF, né? Cirurgia de alta frequência. Você tira essa porção do colo e esse colo é reconstituído e normalmente não tem problema nenhum para o paciente engravidar.
Dependendo da profundidade do CAF, às vezes ela pode ter uma chance um pouquinho maior de parto prematuro, mas não tem problema nenhum, pode engravidar tranquilamente. E quem tem infecção pelo HPV, verrugas, genitais, que a gente está comentando aqui, ou o NIC mesmo, que tem até variações, né? NIC 1, NIC 2, pode amamentar? Sem problema, tem nada, não tem problema nenhum, pode amamentar tranquilamente. Falando do NIC, né, a gente comentava aqui, ele poderá preservar o útero, a pessoa pode preservar o útero e ter os filhos no futuro? Então, quando você vai fazer o tratamento do NIC, você vai tirar essa lesão com esse aparelhozinho, né, que é da cirurgia de alta frequência. Você tira só o colo, não tem problema nenhum, não. O problema é se você deixa ficar muito tempo sem ir no ginecologista, porque aí às vezes você não vai pegar na fase de NIC, você já vai pegar numa fase de invasor, aí não é possível mais preservar o útero, então ela vai perder a sua capacidade reprodutiva, né? Então o ideal é você pegar essas pacientes no estágio inicial. O que é a ferida do colo do útero? Como é essa ferida? Ferida não tem nada de importante. O colo do útero da gente é formado por 2 tipos de epitélio. Um epitélio que é o escamoso, na hora que a gente vai examinar essa paciente, é um epitélio mais clarinho. E um epitélio glandular. Ele é mais vermelho, um pouquinho mais irregular. Então é isso que às vezes as pessoas chamam de ferida, mas que é um epitélio normal do colo, epitélio glandular. Isso aí que é a ferida. Não tem problema nenhum, não tem nada que ver com o HPV. Eu acho que a única coisa que a gente poderia assim, relacionar com o HPV é que normalmente o lugar onde o HPV gosta mais de se implantar é na transição entre esse epitélio escamoso e o epitélio glandular. A gente está falando aqui sobre HPV, câncer de colo do útero. Saiba que existe uma vacina contra o HPV, é isso mesmo, doutora? Isso. Atualmente existem 2 tipos de vacina contra HPV. Uma delas é contra 4 tipos de vírus. 2 que produzem o câncer de colo de útero e 2 que produzem as verrugas. E a outra vacina é apenas contra os 2 que produzem o câncer de colo de útero. Essas vacinas elas devem ser administradas preferencialmente em meninas que ainda não iniciaram atividade sexual, mas elas podem ser administradas entre 9 e 26 anos. Doutor, e os homens, qual que é a participação deles nessa doença? A senhora até me contava aqui antes do programa de que a mulher, antes de se relacionar, ela podia até fazer uma pergunta bem interessante, queria que a senhora até dividisse isso com a gente aqui. O homem que é o principal fator, entre aspas, porque é ele que vai transmitir o HPV para sua parceira. A gente estava comentando mesmo antes do programa que eu acho que tem um trabalho de um ator que chama Zinzineg, que eu acho muito interessante, porque ele pegou 2 grupos de pacientes. Ele estava avaliando os parceiros das pacientes que tiveram câncer de colo de útero. Então ele pegou um grupo de pacientes que tinha câncer de colo de útero e avaliou os parceiros. Pegou um outro grupo de pacientes que não tinha câncer de colo de útero e avaliou os parceiros. E, como conclusão desse trabalho, ele fala o seguinte, que os parceiros das pacientes que tiveram câncer de colo de útero, eles começaram a ter atividade sexual mais precocemente, tiveram relação com prostitutas muito mais frequentemente do que no parceiro das pacientes que não tinham câncer de colo de útero. Eles fumavam mais, ou seja, o cigarro também é um fator de risco para câncer de colo de útero. E uma coisa que eu acho muito interessante, esse trabalho concluiu que se os parceiros das pacientes tivessem mais de 20 parceiras, a paciente tinha muito mais chance de ter câncer de colo de útero. Então eu sempre brinco com as pacientes assim, que quando elas forem arrumar um namorado, perguntar para eles qual o número de parceiras que você já teve para saber o risco que ela tem de ter câncer de colo de útero. Doutora, então a mensagem final é: digas com quem andas que eu te direis quem é? Hoje em dia é difícil, mas teoricamente as meninas fazer um pouquinho de economia de parceiro, que eu acho que é uma boa dica, não iniciar a atividade sexual muito precocemente e fazer o exame de prevenção, né, o Papa Nicolau, de uma maneira adequada. Doutora, para finalizar, falamos muito sobre a doença aqui e uma pergunta que sempre aparece nas entrevistas: câncer de colo do útero tem cura? Claro! Em qualquer estadio que a gente encontrar uma paciente com câncer de colo de útero, pode ter certeza que pelo menos a gente vai tentar curar essa paciente. Só em estadios muito avançados que a chance é pequena, mas sempre vai existir um tratamento para essa paciente. Doutora, muito obrigado pela presença aqui. Obrigada a vocês, fiquei muito feliz com a participação. Bacana, acrescentou muito sobre o assunto. Tomara que todos os nossos espectadores tenham entendido aí a mensagem da prevenção, principalmente.
Obrigada. Bom, o programa Mais Saúde vai ficando por aqui. O tema de hoje foi o câncer de colo do útero. A prevenção é o melhor caminho. Você vai receber um folheto, anote o telefone e ligue para ele em caso de alguma dúvida. Tudo de bom, boa saúde. A gente se vê por aí.